amigos e amigas da revista Coach Brasil, estamos aqui para mais um vídeo. Dessa vez vamos conversar com mais um autor da nossa edição número 125, falando sobre como criar filhos saudáveis. E hoje vamos conversar com Júnior Passoni, e ele escreveu um artigo chamado A Importância da Sexualidade no Desenvolvimento da Infância e Adolescência. Seja muito bem-vindo, Júnior. Obrigado, Luciano. Um prazer imenso ter essa oportunidade de falar sobre esse assunto que eu sou apaixonado aqui com vocês. Muito bom. Assunto esse que é cheio de espinhos, né? Então, assim, esse papo aqui vai ser muito legal, cara, porque realmente faz muita falta as pessoas ampliarem essa visão sobre sexualidade, principalmente nessa fase, na infância e adolescência, onde a gente tem essa visão, conforme você coloca lá no seu artigo, né, de que as crianças são seres angelicais assexuadas, né? E então, assim, vai ser um papo muito bom, muito bom, muito bom. Mas, Júnior, nós temos uma tradição aqui na revista, nós sempre começamos com uma pergunta. Está pronto para ela? Pergunta muito simples, tá? Vou, Não vou se descobrir preocupe, se eu estou pronto. não se preocupe. Então, vamos lá? Vamos Júnior, lá. Júnior Passoni, quem é você? Eu acho que hoje eu sou mais preparado para responder essa pergunta do que há pouco tempo atrás. Eu sou uma pessoa que tem certeza que não se conhece por completo, mas que tem certeza que aquilo que conhece é suficiente para me fazer querer conhecer mais. Ponto. Ponto. Eu costumo brincar que nós somos um oceano dentro de outro oceano e a Uhum, gente, a margem, né, dessa transferência de um lugar para outro tem muito a ver com o que a gente permite que aconteça nesse uhum. processo de autoconhecimento, autodescoberta, construção, desconstrução e reconstrução, né? Eu acho que nós somos amplos demais para nós nos limitarmos àquela consciência restrita que nós temos sobre nós, simplesmente pelo fato daquilo que recebemos como informação ou do pouco que a gente se permitiu conhecer, né? Uhum. Eu acho que essa é uma pergunta que talvez, né, ignorantemente, seja respondida com tanta clareza. Eu acho Exato. que, né, não podemos nos dar ao luxo, se nós quisermos, né, conhecer aí a complexidade do que somos, de responder isso com tanta afirmação e clareza. Com certeza. Eu sempre brinco em palestras, workshops, né? Eu faço a pergunta, né? Quantos por cento de você conhece? E as pessoas começam a soltar números, 50%, 60%. Aí depois um tanto eu falo assim, bom, se você falou uma porcentagem é porque você tem noção do que seja o todo, né? Aí a pessoa fala, não sei o que é o todo. E esse daí é o principal ponto, né? A gente não sabe o que é o todo, né? Com certeza. A É gente só, impossível, né? a gente só sabe que a gente conhece a pontinha do iceberg, né? Exatamente. E a gente conhece aquilo que a gente imagina que conhece ou aquilo que nos disseram que deveríamos conhecer, né? E eu acho que essa é a graça de um processo de autodescoberta, de autoconsciência, né? Quando você percebe que você é muito mais do que você sabe Uhum. que foi e que consegue, né? E acho que talvez esse até seja um dos grandes, né, desconfortos de um processo terapêutico, porque quando você passa a ter a ideia de que você consegue ser além do que sabe, mas não sabe como ser, né, eu acho que aí é que está a grande graça de um processo terapêutico, né? Falando, lógico, Exatamente. na visão do analista, né? Sim, exatamente. Exatamente. Muito bom. Júlio, eu quero puxar o começo do seu artigo para esse nosso papo. Você coloca ali um ponto, eu acho que fundamental, né? E permita-me ler o primeiro parágrafo. Você diz assim: objetiva e resumidamente, quero iniciar esta implicação facilitando a compreensão da proposta de Freud, que considera libido não apenas de forma superficial relacionada à tesão, como conhecemos comumente, mas sim como sendo a energia vital, a força que nos impulsiona a buscar o prazer,
parcialmente satisfatório, e a realização, independente de qual natureza esse prazer pertença. Esta energia habita em nós desde nossa fecundação, participa de nosso processo de desenvolvimento humano e apenas deixará de existir internamente quando partirmos desta experiência de vida. Fala um pouco mais sobre essa energia vital e como é que isso funciona na gente. Uhum. E aqui a gente até pega um pouco de carona com o que a gente começou a falar, né, aqui. Quando a gente fala um pouquinho sobre sexualidade, a gente precisa começar a desconstruir a ideia das pessoas de susto, né? A Uhum, palavra sexualidade vem diretamente remetida com erotismo, uma erotização, né? Uma prática sexual. Sexualidade, quando Freud traz essa proposta, e Freud é muito polêmico, não sei se ele conseguiu se explicar na época da forma como ele gostaria, né? E talvez por isso das polêmicas, mas as pessoas também não davam tanta abertura assim para falar sobre coisas que fugiam das ideias políticas, religiosas, né? Então, tínhamos ali uma sociedade difícil de penetrar com novas ideias, mas quando Freud traz essa libido como a força, a fonte energética vital, né? Freud está falando de uma energia essencial, né? Então, quando a gente fala sexualidade na psicanálise, a gente está falando de uma energia essencial, essencial não só à sobrevivência, mas à existência, né? Então, quando nós falamos, né, de libido na psicanálise, nós estamos falando daquela energia que desde o fecundar ali da junção de dois corpos, né, dos nossos pais ou, enfim, dessas pessoas que são os procriadores ali, da junção dali, dessa comunhão, né? uhum, Essa energia ela já vai passar a existir de forma individual, mesmo que ainda dentro dessa mãe, né? Para pensar junto comigo. Não é um pedaço da mamãe que está se transformando em um outro ser. Não é um outro ser que está habitando a mamãe para conseguir um espaço para existir, né? Então, essa energia é a responsável por todo o processo que vai acontecer ali no replicar das nossas células, né? No nascer dos nossos órgãos, na construção do nosso organismo. E isso já está pautado na sexualidade. Por quê? Porque biológica e geneticamente nós já estamos sendo constituídos numa realidade masculina ou feminina, salvo as exceções, uhum, né? Mas em função disso, e mesmo as exceções, existe a sexualidade que permeia a existência. Então, quando nós falamos da libido, na psicanálise, nós estamos falando dessa energia que é capaz de impulsionar a gente para buscar a vida. Porque se essa energia não fizesse isso, mesmo tendo um ambiente para a gente se desenvolver, talvez a falta dessa energia não permitisse que nós acontecêssemos, uhum. né? Então, é disso. Olha como é muito mais profundo, amplo e bonito, Sim, né? A gente sim. parar para falar da libido como fonte de energia vital. Como é que a gente pode identificar essa energia vital no comportamento das crianças? A gente pode identificar pelo simples fato de que elas são seres animados, né? Hum, E esse simples fato vai mostrar para a gente que essa energia ela funciona, né? Então, antes a gente até tinha poucas informações e hoje não. Hoje a gente já tem muita informação sobre o que acontece na vida intrauterina, né? Então, nós já sabemos ali que mesmo dentro desse gestar, né? Essa criança ela já possui experiências. E uhum, aqui a gente também vai falar de um material riquíssimo que é a base da psicanálise, que é o inconsciente, né? E que essas experiências elas vão gerar não memória, não lembrança, mas uma informação que vai ficar gravada a nível inconsciente, tá? Inclusive hoje a gente tem, por exemplo, até mais na área da medicina, né, da biociência, onde a gente vai falar sobre a memória celular e tudo mais, tá? E que uhum, para gente o inconsciente está ali, né? Juntinho com esse processo, com esse fenômeno, né? Então, essa criança, ela já está experimentando isso a partir do momento que ela tem uma noção de existência, né? Percebe? A energia está antes disso acontecendo, mas a criança já tem essa experiência a partir das primeiras noções de existência, né? A criança, ela tem noção da sua existência, ela não a entende,
mas ela percebe a sua existência, né? Ela percebe que existe alguma coisa que existe e que essa coisa sou eu, né? O que a criança ainda não consegue entender é o mundo que existe fora da percepção que ela tem de existência, essa percepção primária, né? Então, essa energia, ela já está se movimentando durante todo esse processo de formação, de construção daquele corpo, né? Que daqui a pouco vai ser um bebê. Então, podemos aí, de repente, até ter pontos marcantes, né, da experiência dessa energia, que é, por exemplo, quando a criança começa a receber estímulos, quando ela começa a perceber sons e ruídos, mesmo dentro, né, do útero da mãe, quando ela já começa a ter as sensações, né, de gosto, quando ela já consegue chupar um dedo, mesmo ali ainda dentro da barriga da mãe, sensação de tato, né, quando o líquido já começa a ser sentido pela ponta do nariz. Então, essas sensações, tá? Elas são marcações, né? Como se fossem, vamos chamar aí de eventos, né? Como se Uhum. fossem eventos que vão marcar a nossa experiência, né? E esses eventos eles vão continuar acontecendo até o final da nossa vida, né? Até o nosso último suspiro. Como é que você tem visto na sua prática de consultório até, enfim, na sua vida profissional, é, como é que as crianças e adolescentes de hoje vêm sendo orientadas e ou barra conduzidas ou barra modeladas nessa relação de consciência de sua sexualidade? Honestamente, Luciano, eu acho Honestamente. que honestamente, eu acho que essa orientação ela é falha há muito tempo. Uhum, Eu não sei nem te dizer se em algum momento ela já foi adequada. Eu acredito que não, tá? E é por isso que é tão importante a gente falar, e eu já vou entrar na geração atual, né? Mas é por isso que é tão importante a gente falar disso a nível histórico mesmo, progressivo, né? legal. Porque mesmo que nós não tivéssemos isso de maneira bem orientada ou bem orquestrada há tempos atrás, nós tínhamos outros mecanismos que acabavam compensando um pouco essa falta e que tornava as coisas de certa forma funcional, não sem sofrimento, mas Uhum. que acabava tendo uma certa funcionalidade. Até a gente chegar nas gerações atuais que assim, me arrisco a dizer que é o ápice do desastre. Quando a gente fala em relação a essa orientação sobre sexualidade, sobre personalidade e identidade, né? Por quê? Mesmo nós de gerações passadas, eu sei que eu sou da década de 90, nós temos pessoas que são diante de mim, e diante deles, e diante deles, e eu sei que todos nós temos ali coisas que marcaram as nossas gerações, né? Uhum. Então, vou falar particularmente da geração que eu experimentei. Anos 90, a gente tinha ali programas de televisão onde, por exemplo, o corpo, a sexualidade eram coisas muito explícitas, mas falar sobre aquilo eram coisas muito pecaminosas, muito repugnantes, muito Uhum. depravadas, mas que eram servidas de bandeja a acesso de qualquer um. Se a gente parar para pensar hoje, o que que mudou? Talvez os filtros, né? Os filtros talvez mudaram, o acesso, a rapidez, né? Os meios, tá à vontade, né? Qualquer criança que tenha acesso a qualquer aparelho telefônico, se não tiver aquele cuidado dos pais de restringir conta e tudo mais, consegue ter acesso a qualquer tipo de informação. Então, sim, essa velocidade de mídia, né? A gente tem que levar em consideração. Mas a orientação, ela sempre foi falha. Por quê? Porque a sexualidade sempre esteve vinculado ao erótico. Sim. E o erótico sempre esteve vinculado a coisas ruins, a coisas negativas, né? E aí a gente tem um problema seríssimo no que diz respeito à formação de caráter de personalidade de uma pessoa, porque é como se a sexualidade não pudesse ser acessível a ela. Só que a sexualidade é a primeira coisa que acontece na existência dela. Ou seja, é como se você quisesse tirar algo essencial do seu processo de existência. E aí nós vamos, aí eu vou fazer esse parêntese. Por que que Freud diz que pessoas que têm problemas no desenvolvimento psicossexual sofrem tanto? E todos nós temos isso, tá? Por quê? Porque é como se nós quiséssemos tirar de nós algo que é essencial, ao invés de aprendermos a orientarmos isso de forma funcional, efetiva, tá? Perfeição não existe, mas efetivo existe.
né? O que que seria o efetivo nesse caso? Que promove um bom resultado, que promove uma boa adaptação, que promove uma boa qualidade de vida, né? Então, hoje, nós temos aí problemas seríssimos, primeiro porque os pais cada vez têm menos tempo para serem pais. Esse papel afetivo, orientacional, digamos assim, ele é repassado para um ambiente escolar, que deveria ter uma preocupação muito mais focada num pedagógico, e aí sobra menos tempo para a orientação pedagógica acontecer, quando consegue acontecer, e os pais já esperam que os filhos voltem para casa melhores educados do que eles saíram. Uhum. Mas essa não é uma função escolar, essa é uma função familiar, né? E aí, você imagina, um lugar que teria que estar cuidando de pedagógico, que também está cuidando de afeto, como que vai falar sobre sexo e sexualidade? Sendo que nem as pessoas de maior intimidade com relação a essas crianças conseguem apresentar isso para elas com naturalidade. E eu Exato. não estou falando da atividade sexual, eu Uhum. estou falando da sexualidade como essência. É que nós não fomos educados, né, a falar sobre isso, né? Então isso cai naquela caixinha do tabu. Aí o pai quer transferir para a mãe quer transferir para o pai. Não, ainda é muito cedo. Não, agora não é o momento adequado. Deixa para depois. A hora que vai ver, já foi. Já aprendeu tudo que tinha que aprender na rua, né? Exatamente. E aí é que tá, né? Porque quando você aprende na rua, tem coisas que até vão fazer sentido para a pessoa, mas assim, será que não teria, né, uma chance de ter uma qualidade melhor? Porque quando a gente fala dessa energia, a libido como energia vital, que é a energia que impulsiona a gente a buscar pela vida, o Freud ele também identifica em algum momento, quando ele vive as experiências de guerra, Primeira e Segunda Guerra Mundial, a princípio ele falava só dessa energia vital, que busca pela vida. Quando ele passa pelas experiências de guerra, ele entende que o ser humano também possui dentro de si uma energia que busca destruir, que busca aniquilar, que busca se retirar, né? E quando ele entende isso, ele percebe que são duas energias opostas e que nós vamos o tempo todo lidar com elas. Quando uma criança não recebe afeto, orientação, carinho, cuidado, atenção, essa energia que busca pela vida, que vai funcionar através da curiosidade na criança, ela vai com muita sede ao pote. E ela vai querer conhecer tudo muito rápido. E as pessoas vão facilitar isso porque uma criança dá trabalho. Você imagina Uhum, uma criança descontente, dá 3 vezes mais trabalho. uhum, Tá? Então, para que essa criança dê paz, vamos facilitar os acessos para ela. Só que ela não aprendeu a construir várias coisas que são básicas para dar conta da vida daqui a pouco. E o que que acontece aqui? Essa energia ela se esvai com uma facilidade muito grande. E daqui a pouco a gente está vendo crianças e adolescentes que não percebem graça na vida, uhum. que dizem que a vida não tem graça, que Sim. dizem que tem vontade de se matar, né? Eu sou dos anos 90. Eu nunca tive um colega que disse para mim que queria morrer ou queria se matar. Mesmo bravo, mesmo chateado, mesmo triste. Tá? Hoje a gente já ouve falar sobre isso e não é pouco. Sim. Tá? Então, quer dizer, essa energia, ela está buscando, né? Ela não está encontrando, na verdade, uma maneira de equalização. A energia que busca pela vida, através da curiosidade da criança, ela está toda sendo empregue em coisas que já estão prontas para consumo, ou seja, a criança não aprende a criar, não aprende a perguntar, não aprende a ter curiosidade, não aprende a desenvolver e construir. Aprende apenas a consumir. Chega uma hora que tudo que há para ser consumido já foi, Uhum. e aí a vida acabou, tá? A sensação de graça pela vida acabou. E Sim. aí essa energia que busca pela destruição encontra um espaço muito livre para atuar. Uhum. Tá? Exato. Então, libido como energia vital, é disso que a gente está falando, e Uhum. isso é sexualidade. E é por isso que é tão importante falar sobre sexualidade. Então, e pelo que a gente nota na sociedade hoje, né, e a gente teve um boom desse recrudescimento de defesa da família, né? Ah, parece que atrás disso tudo tem um grande medo da homossexualidade, como se a homossexualidade fosse uma opção que a pessoa possa ter livremente quando ela é exposta a um cardápio variado. Como é que, na realidade, isso acontece? Uhum.
Bom, agora a gente chegou numa das pautas Nossa Senhora, mais interessantes. com certeza. Ok, eu acho que falar sobre isso, primeiro a gente tem que entender que a gente consegue entender o porquê que as pessoas que têm preconceito, que têm resistência, a gente consegue entender de onde tudo isso vem. Uhum, Mas essas mesmas pessoas, elas precisam se dar a oportunidade de ouvir alguma coisa que elas não estão acostumadas a ouvir, de alguém que sabe do que está falando, que estudou, que busca isso, que leva isso de uma forma humana e não para ter razão, mas que enxerga isso no funcionamento da humanidade mesmo. uhum, Não para defender o que é certo ou o que é errado, mas para mostrar a possibilidade do que acontece. Né? Então, de novo, a gente volta para Freud. O próprio Freud foi uma pessoa que precisou se retratar em relação a isso. Né? Em 1905, Freud vai lançar os Três Ensaios sobre Sexualidade, uhum. e nessa obra, o Freud ele vai dizer o seguinte: ele vai chamar a homossexualidade de inversão. Então, quando a gente fala de algo inverso, a gente costuma associar isso a errado, É errado. né? Se é Uhum, inverso, é errado ao correto. uhum, Então, ele associa essa palavra homossexualidade, o termo homossexualidade, com invertidos, né? Que é esse o nome que ele dá, em relação à heterossexualidade. O Freud ele vai passar por uma experiência de 25 anos para chegar num determinado momento, em 1930, ele vai se retratar, né? Ele vai dizer, olha, com todo o tempo que eu tive de experiência, de conexão com pessoas que têm essa outra realidade, eu sou obrigado a fazer essa retratação. Então, nesse momento, o que que ele vai falar? Ele vai abolir, cancelar o termo que ele mesmo propôs, que seriam invertidos, tá? E ele vai passar a considerar qualquer outro tipo de orientação sexual ou identidade sexual como uma variação. uhum. E aí aqui a gente já começa. Só para fazer um parênteses aqui, que na visão dele, naquele tempo, em 1905, não era um termo preconceituoso, mas um termo técnico para ele, né? Um termo técnico, Uhum, exatamente, exatamente. E que depois ele vai entender que estava errado, uhum, né? Que soaria como uhum, exato. pejorativo, preconceituoso, né? Então, sim, né? A gente passa a própria ideia da palavra, né? Inverso, inverso ao quê? Se é inverso ao correto. Uhum, Então, ele vai fazer essa correção. É uma variação, por quê? Se não é mais inverso e é variável, né? O que é variável está paralelo, ou seja, lado a lado. Então, aqui Freud vai trazer a proposta para a gente o seguinte: a regra não é a heterossexualidade. A regra é o contato e a formação da sexualidade. Não importa qual o nome dessa sexualidade. uhum, E isso é fantástico, tá? Por quê? Porque não existe uma regra de como eu vou educar uma criança para que o resultado dela seja o que eu quero. uhum, Lembra que eu disse que a criança não é uma parte da mamãe que está nascendo na mamãe? A criança é a parte da mamãe nascendo naquele ambiente para ter condição de existência. Ou seja, é um indivíduo à parte de qualquer outro. Então, todo o processo que acontece com a criança, o ambiente é muito importante, tá? Todas as informações que ela recebe do ambiente, das pessoas que compõem esse ambiente dela, é muito importante. Mas mesmo assim, existe um processo que é interno, íntimo, né? Individual, subjetivo, tá? E que tudo aquilo que essa criança está recebendo, está sendo despejado nela, além de tudo, vai passar por um processo de como eu consigo introjetar, uhum. como eu consigo significar e para onde tudo isso que está acontecendo dentro de mim vai se orientar. E aqui eu vou até fazer um parêntese. Quando as pessoas falam orientação sexual, não é porque alguém te orientou a nada. É Uhum. porque o que aconteceu dentro de você orientou a sua sexualidade para um caminho, ou para mais de um caminho, não importa. Tá? Então, aqui é o maior exemplo da naturalização, da diferenciação de tipos de Uhum, sexualidade e de identidade de gênero, com certeza. Maravilha. né? Agora, tem um fenômeno novo que eu acho que nem tem estudos ainda, porque não tem tempo ainda para se saber é, as repercussões disso sobre o desenvolvimento de uma pessoa. Mas com toda essa discussão e essa confusão, existem vários casais que estão tendo filhos que estão abolindo o termo ele e ela, é, evitam roupas rosas ou azuis, o enxoval é verde, e eles optam por esse tratar neutro.
eu sei que ainda não devem ter muitos estudos, mas como é que você avalia, como você mesmo disse agora, o impacto que esse exterior faz sobre a formação da pessoa? Essa formação neutra, como é que esse serzinho reage frente a isso? E é muito interessante falar sobre isso, porque, assim, às vezes a gente percebe que nós pecamos socialmente nas gerações que estão vindo, né? Por causa das nossas necessidades. Só que é muito mais prático, no sentido de funcional para a criança, a gente entendeu o que eu vou trazer aqui como uma proposta. Porque as pessoas elas criam filhos de acordo com a moda da época. Uhum. Mas aquela criança não sabe, para ela tanto faz qual é a moda da época. Ela ainda Uhum. nem tem noção disso, tá? Ela está experimentando uma sensação de existência e essa sensação vai começar a ganhar significado a partir de um tempo, porque tem muita coisa para acontecer na vida dela. A criança ela sofre muito para se desenvolver. Quando a gente fala, por exemplo, das fases do desenvolvimento psicossexual, e por que que eu preciso falar sobre isso? Porque é aqui que a gente vai começar a construir base para daqui a pouco uma criança ter condições de assumir um caráter, de assumir uma identidade, uma personalidade, tá? Então, tanto faz se eu fico insistindo que ela tem que ser menino, se eu fico insistindo que ela tem que ser menina, que ela tem que ser heterossexual, ou que ela tem que ser neutra, eu estou induzindo a mesma coisa, com uma linguagem diferente, tá? Então, qual é um processo muito adequado? O processo adequado é permitir que a criança vá participando do seu processo para começar a identificar quais são as identificações dessa criança, porque ela vai mostrar. Ela vai mostrar seus interesses, ela vai mostrar onde a curiosidade está indo. A partir da orientação, ela vai começar a rejeitar ou aceitar algumas coisas, pedir por algumas e não ter interesse por outras. E é aqui que a gente tem que prestar atenção, porque é aqui que está nascendo quem ela é, independente, né, do que eu acho que ela deveria ser. Eu entendo que socialmente as pessoas tentam se organizar dessa maneira para tentar gerar menos preconceito, para deixar um pouco mais liberto e tudo mais, mas é muito natural que eu tenha um menino que vá se orientando para a heterossexualidade, que eu tenha um menino que vá se orientando para a homossexualidade, uma menina que faça as mesmas coisas, né? Alguém que se oriente para a bissexualidade, alguém, enfim, é muito natural, né? O problema é que os estigmas históricos, eles acompanham a sociedade e é isso que faz com que as pessoas não queiram, né, digamos assim, pagar o pecado da humanidade na própria pele. Porque o desejo de ser pai e mãe é um desejo narcísico, né? Ninguém diz que vai ser pai e mãe porque vai ajudar a construir um ser humano incrível do jeito que ele precisar. Ninguém fala isso. As pessoas vão ser pai e mãe ou porque tá na hora, ou porque casou, ou porque já tá ficando velho, ou porque a família tá cobrando, né? E por aí vai, tá? Cadê a criança nesse desejo de ser pai e mãe? Tá? Então, os pais precisam entender que a criança não é um objeto para satisfazer as suas expectativas. Não. A criança é alguém que veio para ser alguém. E ser alguém é delicado construir isso. Uhum. Mas se eu tiver apoio, orientação, fica muito mais fácil ser alguém. Né? E eu não tenho a obrigação de saber 100% quem eu sou aos 7, aos 10, aos 12, aos 20, aos 60 anos de idade. Uhum. Complexo. Agora aqui eu fico pensando, como você diz, a criança ela vai dando pistas, ela vai dando sinais. Agora vamos imaginar casos típicos das nossas famílias, onde a maior parte das nossas famílias tem um viés conservador muito forte. A criança dá alguns sinais e esses sinais não são bem aceitos pela família, ou um tio que vê alguma coisa, um pai, uma mãe, um avô, e repreende a criança. E a criança identifica aquele comportamento que ela teve como algo que não é aceito, e ela associa isso à perda de afeto. Então, ela passa a moldar um outro comportamento que é socialmente aceito na família para receber o afeto. E aí começa um longo processo de ocultar, e aí vem aquele negócio depois do sair do armário, né? Qual é o impacto
dessa família e de parentes, enfim, que vão castrando essas manifestações no sentido de querer remoldar a criança para o lado que a família acha correto. Pergunta fácil, né? É, a resposta é destrutivo. Uhum, O resultado disso é destrutivo. E a criança, ela vai encontrar meios de sobreviver a isso. Só que depois ela vai ter que pagar essa conta, uhum, cedo ou tarde, né? Então, a castração, ela precisa acontecer no processo da criança. Mas existem meios e necessidades para a castração que muitas vezes nem são olhados, e aí as castrações elas são feitas em lugares que não precisaria, né? Que uhum. precisaria de orientação, de aconchego e enfim, né? Então, vamos falar dessa castração. Quando a gente fala da psicanálise, a castração tem muito a ver com o frustrar-se, né? Uhum, E principalmente quando a gente fala lá da época do complexo de Édipo, porque na época do Freud, que tinha até uma ideia meio heteronormativa de sim. composição familiar, tá? Uhum, Então a gente tinha lá um complexo de Édipo. Ah, menino vai se apaixonar pela mamãe, menina vai se uhum, apaixonar pelo papai, vai tentar excluir o semelhante para conquistar o diferente. Hoje a gente já vê que o complexo de Édipo realmente é uma fase que toda criança vai passar, mas que não necessariamente na heteronormatividade, né? E que sim, ali essa ideia homo e hétero, elas já vão estar presentes nessa criança. Temos que separar também os termos hoje heterossexual de heteroafetivo, homoafetivo de homossexual, não são mais as mesmas coisas, uhum, né? São de atmosferas distintas. Então, assim, por isso que é tudo muito complexo. Mas essa criança, ela vai sim mostrar, né, de certa forma, para onde o interesse dela está, né, sendo, onde ele está sendo investido, qual é a orientação que a sexualidade está caminhando, né, que caminho que ela está percorrendo. Ah, não podemos julgar isso de forma muito precoce, tá? Porque sim, a gente até pode ter uma criança que apresente, de repente, sinais ali de uma homoafetividade, uma homossexualidade, mas quando vê, chega na adolescência, ela entende que, opa, não era bem por aqui, porque é um processo muito subjetivo. uhum, Então, né, é amplo. Mas vamos entender essas castrações. Quando a castração tem que acontecer? Quando a criança nasce sobre uma percepção narcísica, né? Porque dentro lá do processo de gestação ela não conhece o mundo exterior. Então uhum, tudo que ela conhece é a própria existência e mesmo assim não conhece como é. Conhece como uma ideia muito primária, muito sem significado, sem símbolo, né? uhum, Mas com sensação, uma sensação de existência. Vamos pensar uma sensação rudimentar ali, né? Então, essa criança ela já nasce com a ideia narcísica de que tudo tem que acontecer para beneficiá-la, porque afinal de contas foi assim que ela se desenvolveu. uhum, E os primeiros meses da vida dela também continua acontecendo isso. Mamãe tem praticamente 24 horas por dia cuidado com aquele nenê ou quem uhum, é que está fazendo o papel de cuidador ou cuidadora, né? Só que chega uma hora que não dá mais para você ficar 24 horas provendo. E aí essa criança ela vai começar a sentir necessidades. E essas necessidades começam a mostrar para ela que ela não é tudo que existe. uhum. Porque se ela fosse, as coisas continuariam acontecendo como ela gostaria. Exato. A partir do momento que ela precisa mostrar essas necessidades, também tem um movimento que não se conforma com o fato de que essas necessidades precisam existir. E aí gera a raiva na criança, e aí gera a inveja na criança. Então, não é muito engraçado quando as pessoas pensam assim, todo mundo nasce bonzinho, vai ficando ruim conforme a vida. Não, não. Nós não temos noção de bom e ruim. As primeiras sensações que nós vamos ter, inclusive, são as ruins, porque a gente sente que a gente está sendo privado daquilo que era um estado natural para mim. Uhum, Tá? Então, essas sensações elas vão nascer primeiro, como uma maneira de eu tentar regular aquela necessidade. Tá? Serve para eu mostrar que eu estou precisando de alguma coisa, mas dentro de mim eu não queria precisar daquilo. Tá? Me incomoda. Então, as primeiras sensações são essas: inveja, a raiva, tá? A vontade de contestar alguma coisa ali. Então, essa criança, ela vai crescer assim. E a gente percebe. Crianças de 1, 2, 3, 4 anos são muito narcisistas. sim. Elas querem do jeito delas, só para elas. Se as coisas estão boas e bonitas, é porque elas estão ali. Se as coisas estão ruins e não estão dando certo, é também porque elas estão ali. Então, olha o cuidado que a gente tem que ter aqui. Então, quando a gente fala do complexo de Édipo, que essa criança vai se interessar por alguém que normalmente ela não pode ter,
aqui a gente fala de uma das principais castrações que a gente tem que ter. Mas não é o fato de fazer com que a criança entenda que ela não pode ter aquela pessoa, e sim ela entender que ela não pode ter do jeito que ela quer. Uhum. Tá? E aí aqui a gente tem a frustração, né? Sendo apresentada de uma maneira um pouco mais incisiva, um pouco mais marcante. Não, você não pode ter essa pessoa para você, mas você pode ter essa pessoa quando ela puder estar com você. Uhum. Tá? Em algum outro momento, você vai poder ter alguém com você quando você estiver numa outra fase da sua vida. A criança aqui ela precisa aprender o seguinte: colaborar também me beneficia e não só querer as coisas do meu jeito. Né? Fazer parte de um processo colaborativo também é benéfico para mim. Só que para eu conseguir fazer isso, eu tenho que abrir mão do meu desejo primário, que é o desejo narcísico. Uhum. Então aqui a criança vai fazer um salto, tá? De um narcisismo primário para um narcisismo secundário. Se isso não acontecer, a gente tem muito problema, inclusive até problemas que podem gerar a psicopatia. Assunto amplo, Uhum. complexo, Com mas só certeza. para a gente, Uhum. né? Só para a gente entender a gravidade que essa negligência pode acontecer. Então, essa castração bem feita, ela serve como um orientador para a vida dessa pessoa, tá? Que vai entender sim que ela pode ter os prazeres dela, mas que esses prazeres eles não são acima de qualquer ordem. Que esses prazeres eles precisam ser adaptáveis para que ela viva bem e que as pessoas ao redor dela também vivam bem. E é por isso que o Freud vai falar que nós temos como companhia, né? O ser humano tem como companhia a angústia, porque nós sempre vivemos de certa forma angustiados por não podermos ser plenos, né? Por isso que eu coloquei no artigo o trechinho que você leu, parcialmente satisfeitos, né? Porque quanto mais parcialmente satisfeitos nós formos, melhor a qualidade da nossa vida. Tá? Então, essa frustração que vem nessa castração saudável é isso que vai ensinar a gente a dar conta da vida e a se refazer quando alguma coisa der errado, né? Agora, quando a castração vem pelo simples fato de eu ser algo que eu sou, aí eu já entendo que o problema sou eu, Uhum. Exato. tá? Aí essa criança ela já vai começar a entender que ela é o problema, que ela não é bem vista, que ela não é bem quista. E aí a gente tem um problema porque a gente vai começar a abalar as estruturas de autoestima, a gente vai começar a mostrar para essa criança que para ela ser alguma coisa ou estar com alguém, ela tem que caber diante daquilo que alguém delimita para ela. Uhum. E isso a gente está lotado, Com lotado certeza. de pessoas que precisam de processos para tratar e para curar isso. Tá? Com Porque certeza. é o que eu falei, né? Essas castrações das, a gente sabe que as gerações, cada um promovia um tipo de castração. As gerações que vieram depois de mim, por exemplo, é a geração dos pais que não castram, dos pais que permitem. Uhum. Porque eu vou dar tudo que eu não tive. Porque Exato. meu filho vai poder fazer tudo que eu nunca pude fazer. Esse é o pior desastre, tá? Por quê? Porque mesmo quando a castração acontecia de uma maneira ruim, ainda sobrava alguma coisa. Sobrava alguma coisa, sobrava uma estrutura familiar, alguém ia te consolar, sabe? Você ia dar um jeito de sobreviver aquilo. Eu não tô falando que é gostoso, nem que não tem sofrimento, tem. Mas você imagina alguém que está acostumado, tudo eu posso, quando chega diante de algo que não, você não pode. Não existe referência de como lidar com isso. Uhum. Ou eu ataco a pessoa que não me promove, ou eu acabo com a minha vida, porque agora eu estou diante de uma situação que eu nunca experimentei. Que é o efeito da baixíssima resiliência dessas novas gerações, né? Exatamente. Não sabem ouvir um não, não sabem se levantar depois que cai. Exatamente. Outro Tá? dia eu estava gravando um vídeo, estava contando, né, que eu na minha infância, década de 60, você ainda estava vivendo o ápice da sua última encarnação. Eu andava de carrinho de rolemã numa descida e quando a gente caía, a gente ficava em carne viva. E a gente não voltava para casa correndo. A gente primeiro se lavava, tirava toda aquela
terra das feridas, se arrumava para depois voltar para casa, né? E os meus filhos, que são da sua geração, eles nunca brincaram na rua, da escolinha para o prédio, do prédio para a escolinha, né? Então, esse fenômeno de, por questões de segurança, né, não ter esse acesso a essa questão da rua, de ter N experiências, né, foi também uma diferença muito grande de praticamente uma geração para outra, né? E aí, eu vou te, de novo, trazer essa ideia de como a sexualidade se encaixa nisso, Uhum, né? Por que que é importante entender a sexualidade de forma ampla? Porque quando a criança está passando por essa fase, vamos pensar aí nas fases do desenvolvimento, o psicossexual, né? Nós temos 5 fases. Então, a primeira vai ser oral, a segunda vai ser a anal, a terceira vai ser a fálica, depois o período de latência, que seria um descanso, e depois a fase a genital. uhum, Então, vamos pensar assim, quando a gente está falando, por que que tem esses nomes, né? Porque a libido, ela vai passear pelo corpo da criança para mostrar, né, zonas no nosso corpo que são promovem prazer, né? São promotoras de prazer. Então, por que oral? Porque uma das primeiras necessidades que nós temos é ser alimentados, sermos nutridos. E quando uhum, a criança aprende a fazer o movimento da sucção, do seio, enfim, comer, né, se alimentar e acabar com aquela necessidade ali, é extremamente prazeroso. E aí aqui a gente tem o quê? Sexualidade. Quando a criança entende que quando ela está desconfortável, porque ela está cheia, indo lá para a segunda fase, a fase anal, então aquele movimento de expulsar e reter, aprender a reter nos lugares onde eu preciso, mas me dar o direito de correr e expulsar no lugar onde é aceito, esse é um movimento que precisa ser prazeroso. Essa fase, inclusive, é importantíssima para a adaptação social. Depois a gente vai para a descoberta das genitais, e aí que a criança começa a entender que as pessoas são diferentes. uhum. Homem e mulher existem, porque até então era todo mundo igual, agora não é mais. Então você imagina a curiosidade, tá? Desse universo que está se abrindo. É lógico que ela quer conhecer, e não existe nada mais natural do que querer conhecer aquilo onde eu vivo. E aí as pessoas entendem como se fosse uma intenção erótica da Exato. criança. Uhum, Não, não é, né? Não é. E é para aí, por isso que a gente tem que falar de sexualidade. Aí, quando a gente fala dessa infância, que a gente está falando que a gente brincava, que a gente caía, a gente já está na quarta fase, que é o período de latência, ou seja, o período de descanso. Descanso do quê? As 3 primeiras fases foram completamente sofridas para nós, em uhum. termos físicos, mentais, psíquicos, emocionais, né, de informações, foram extremamente dolorosas, E extremamente solitários, né? solitárias, massivas, incompreensivas também, Uhum, né, incompreendidas, né? Então, quando a gente chega nesse descanso, é quando a gente vai jogar essa libido nos nossos interesses, ou seja, brincar, criar, compartilhar com aquele grupo que gosta das mesmas coisas que a gente, né? Construir junto com aquele grupo que está disposto a construir junto com a gente. E aqui eu tenho uma sexualidade sendo exercida e uhum. precisa ser. E aí, lá na puberdade, é que a gente vai começar a ter a ideia da sexualidade erótica. Sim. Olha quanto tempo demora para isso acontecer, Uhum. né? E olha quanta coisa é negligenciada. E aí, quando a gente chega lá, essa ideia do erótico, pum, completamente no escuro, né? Sim. Completamente no escuro. É. Deixa eu puxar aqui um outro trecho do seu artigo que você diz assim, são as nossas experiências com a temática sexo que nos impedem de naturalizar a sexualidade no contexto do desenvolvimento da criança e está na hora de entendermos os impactos que uma sexualidade excessivamente castrada, reprimida ou mal construída irá causar na vida de um indivíduo, bem como já ocorreu em vários de nós. Exatamente isso que você estava dizendo. Uhum, exatamente. Né? Que estrago, Quando né? a gente. Que estrago, exatamente. E assim, o mais triste é a gente perceber que nenhum de nós está imune a isso, né? Então, quando a gente fala de um processo de educação, até defendo isso, porque é um termo que eu e minha irmã, a gente acabou construindo um material, né, para fazer, lógico, um planejamento daqui para frente, mas essa ideia de uma educação efetiva, ela tem como base isso, né? Tentar corrigir esses processos de educação, lógico, para essas pessoas que estão abertas a isso, né?
porque a gente precisa entender a sexualidade como ela merece ser vista, como essência a nós, para a gente poder ter essa paz, né, de usar ela a nosso favor, porque ela é para isso. Né? Para a gente ter prazer na vida, a gente tem que aprender a ter prazer. Uhum, Se a gente não naturalizar a ideia de aprender a ter prazer e desvincular esse prazer somente do erotismo, e vou dizer mais, o erotismo é importante, mas a gente não precisa ver ele assim mal visto como é. Infelizmente, nós temos uma cultura, né, que acaba banalizando muito a sexualidade, inclusive o erotismo, mas não é bem por aí, né? Uma pessoa que tem uma vida sexual saudável é uma pessoa muito mais feliz, isso cientificamente comprovado, né? Então, assim, lógico que a gente está falando de práticas saudáveis. É lógico que se a pessoa ela tem um processo emocional, né, bem estruturado, é lógico que ela não vai querer fazer isso a qualquer custo. É lógico que não, tá? uhum, Agora, se essa pessoa não tem um processo emocional bem estruturado, psicológico bem estruturado, é lógico que isso vai virar uma válvula de escape, porque no momento é prazeroso. uhum. Só que a consequência disso, né? Então, percebe como a sexualidade ela tá desde o princípio, né, atrelada a todas as nossas experiências. Então, quando a gente fala, né, sobre essa castração mal promovida, tem muito a ver com a sua pergunta, né? Se eu tô privando a criança de conhecer o que ela tá percebendo que existe, eu não tô dando condições nenhuma e ainda tô dizendo que ela tá errada, que ela é um problema porque ela quer saber daquilo. Isso vai acontecer mesmo, ela vai ser um problema. E na hora que ela precisar lidar com isso, isso vai ser um problema. E aí depois ninguém entende, né? Por que que é uma pessoa frustrada, por que que é uma pessoa depressiva, por que que é uma pessoa difícil de Uhum. lidar, por que que é uma pessoa agressiva, por que que a pessoa se matou, em casos mais extremos. É, meu amigo. Meu caro, deixa eu puxar aqui o parágrafo final seu, para ir para o final desse nosso papo. Você diz assim: esta é a oportunidade perfeita para resgatar a importância da sexualidade na visão freudiana, que está muito além do que se propaga pelos que não a estudam. Para Freud, uma sexualidade bem construída, ainda que não haja um estágio perfeito para tal, acompanhada de construção psíquica efetiva, é o que trará a capacidade de uma vida satisfatória para uma pessoa. A partir de agora, te convido a seguir com esse novo entendimento sobre sexualidade. Ela está vinculada à essência do que sentimos em nossas experiências afetivas, intelectuais, íntimas, sociais, profissionais e, claro, sexuais. Ela é o elemento fundamental que diferencia a nossa forma de experimentar a falta de realização ou a realização parcial e progressiva. Belo convite. Meu querido, Eu acho diga lá. falar sobre isso me brilha os olhos, assim, eu Uhum, tenho esperança, sabe? De que a gente possa começar a entender isso de uma maneira diferente para salvar as nossas vidas, né? uhum. Aquilo que está dentro de nós, com o tempo que nós temos, mas também para salvar as estruturas sociais que estão vindo por aí e as mais novas que já estão muito prejudicadas por conta de tudo isso também. Legal. Meu caro, o que eu não te perguntei, você gostaria que eu tivesse te perguntado? Olha, é tão complexo, né? Esse assunto acho que a gente ficaria aqui muito mais horas aqui. Mas eu acho que a gente pode pensar, né, sobre a ideia de esses pais, né? Por que que eles não se dão talvez a oportunidade de falar de sexualidade com mais naturalidade em relação a essas crianças? Porque as nossas experiências em relação a esses contextos nos impedem de fazer isso, tá? De naturalizar e de conhecer a sexualidade assim. É como se os pais, falando de sexualidade diretamente para uma criança ou um adolescente, como se eles estivessem colocando eles num lugar ruim, né? Num lugar pesado, num lugar sujo, né? E é muito pelo contrário. Eles vão para esse lugar se eles não conhecerem isso, tá? A probabilidade deles irem para esses lugares é muito maior se eles não conhecerem isso. Uma coisa que vale a pena também deixar aqui salientada é
não existe a hipótese de nós não termos nenhuma participação, de nós não induzirmos nada para uma criança. Não existe essa hipótese, Uhum. porque no começo da vida dela, ela é 100% dependente. Sim. 100% dependente de tudo, né? De movimento, de compreensão, de necessidades. Ela é 100% dependente. Para que ela construa a ideia de significado, de símbolo e tudo mais, entendimento, consciência, ela precisa de referência. E nós somos essas referências. Só que o que não acontece no processo educacional? Nós esquecemos de abrir portas para que essa criança seja o adulto que ela merece ser por si só, na hora que ela estiver pronta para isso. Uma coisa é eu dizer para a criança: isso é errado, você nunca pode fazer. E outra coisa é eu dizer para a criança: olha, o papai, a mamãe não gosta disso. Sabe por quê? Porque acontece isso, isso e isso, é muito ruim. Mas, se você em algum momento fizer isso, você pode contar para a mamãe e para o papai como é que foi. Eu tô dando referência, eu tô dando orientação, e é lógico que eu vou fazer isso conforme a idade da criança, conforme ela consegue me entender, né? Mas eu tô abrindo uma porta para dizer para ela, a tua experiência também é bem-vinda aqui. Então, se em algum momento você for contra a orientação que a gente deu, você não é um problema. Você pode trazer isso pra gente. Uhum. E a gente vai lidar com isso. Legal. Fantástico. Então, Júnior, gratidão imensa pela sua participação no nosso dossiê e nesse papo aqui que foi muito esclarecedor e muito legal. Espero que ajude muita gente. eu tenho os mesmos desejos e sentimentos. Foi um prazer enorme participar da edição, falar sobre isso, que para mim é um assunto assim, eu acho lindo, é complexo, é desafiador, mas eu acho maravilhoso falar sobre isso. Muito bom. Pessoal, leiam a nossa edição número 125, esse dossiê está maravilhoso. Tem o artigo do Júnior e mais outros 6 artigos, fazendo um pupurri, cobrindo toda essa questão de como criar filhos saudáveis, emocionalmente e socialmente saudáveis, né? Gratidão a você que ficou até aqui. E se você ficou até aqui, lembre-se de dar o like nesse vídeo, de inscrever-se no nosso canal e compartilhar com pessoas que possam se beneficiar desse nosso papo. Nos vemos no próximo vídeo. Beijo no coração, até mais. Até, pessoal, um abraço. E aí, gostou desse vídeo? Se esse vídeo fez sentido para você, a reciprocidade que eu te peço é você curtir esse vídeo, deixar um pequeno comentário e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também, assim como você, se interessam pelo desenvolvimento humano. Inscreva-se no nosso canal para receber mais atualizações sobre novos vídeos que estamos fazendo. Se você busca conteúdo de qualidade sobre desenvolvimento humano, considere assinar a revista Coaching Brasil. Estamos há 10 anos no mercado, 121 edições, muitos temas que vão agregar muito valor à sua carreira, ao seu pensamento, às suas reflexões. Venha conosco. Como assinante premium, você pode acessar todas as nossas edições e você paga apenas R$ 29,90 por mês.